Olá, alunos! Na aula de hoje nós falaremos sobre a indústria cultural. Então, o que foi a indústria cultural? A indústria cultural foi um termo, um conceito, uma tese, uma teoria criada por esses dois alemães, Theodor Adorno e Max Horkheimer. Eles fazem parte da escola de Frankfurt. Então, a indústria cultural seria esse termo para designar a situação da arte na sociedade capitalista. Lembrando que eles escreveram Dialética do Esclarecimento na década de 40, na qual eles queriam analisar a situação da arte na sociedade capitalista. Como que essa arte era tratada na sociedade capitalista? E aí, se a gente for pensar, como assim? Indústria mais cultura? O que tem a ver cultura com indústria? Se a gente for pensar indústria, o que é a indústria? A indústria vai produzir, vai fazer uma produção em série, uma produção em massa para o consumo em massa. Seus produtos serão padronizados, seus produtos serão iguais, você vai conseguir consumir o mesmo produto em qualquer lugar do país, com a mesma característica, com o mesmo peso, com o mesmo gosto, se você vai conseguir consumir um refrigerante em qualquer lugar do país que vai ser o mesmo refrigerante. Por quê? Vai ser a produção padronizada, vai ser a produção em massa para o consumo em massa. Você vai conseguir consumir esse produto em qualquer lugar que você esteja. E quando a gente fala em cultura, a gente está falando de música, literatura, livros, filme, teatro, dança, fotografia, Isso que seria a arte e a cultura da indústria cultural. E como que a gente pode então juntar indústria com cultura? Seria a indústria vai produzir a cultura. E aí essa cultura vai se tornar em uma mercadoria, ou seja, a arte vai perder a sua característica, vai perder a sua essência e vai se tornar uma mercadoria. E como toda mercadoria, ela vai ter como finalidade o lucro. Ou seja, a indústria cultural vai ser essa indústria que vai produzir a arte e na qual vai ser transformada em uma mercadoria e vai ter como uma finalidade o lucro, Assim, a cultura não vai existir simplesmente como uma manifestação dos sentimentos, do intelecto, Algo que eu queira passar para a vida do outro para que ele possa se melhorar intelectualmente, emocionalmente, não. A arte agora vai ter uma finalidade. E qual seria a finalidade? Submeter a lógica capitalista, ou seja, a lógica do lucro. Então eu vou escrever uma música não mais expressando os meus sentimentos, não mais expressando o que eu acho, o que eu penso da sociedade. Não vou escrever uma música se eu estou feliz ou se eu estou triste. A arte no capitalismo, a arte da indústria cultural, eu vou escrever uma música pensando se essa música vai vender ou não, se essa música vai gerar lucro ou não. Ou seja, a arte vai estar agora submetida à ótica capitalista, que seria a ótica do mercado, que seria a ótica do lucro. Ou seja, a arte vai ter como produto, vai ser um produto que vai servir para o capitalismo, para o capital. A arte então vai se tornar uma mercadoria para gerar lucro, cada vez mais lucro. Como assim? Então a arte vai ser tratada como uma mercadoria, Seriam os filmes, os livros, a música, os programas de TV. E aí essa arte vai ser uma estratégia também de controle social, ou seja, isso vai gerar alienação das massas. Todo mundo vai querer as mesmas coisas, todo mundo vai desejar o mesmo produto, todo mundo vai pensar da mesma forma, todo mundo vai ter a mesma opinião. E com isso vai ser um poderoso efeito do capitalismo que passa a colonizar o nosso inconsciente. Ou seja, o capitalismo vai passar a colonizar o nosso inconsciente através da arte, Através, por exemplo, dos programas de TV, que isso vai gerar o controle social e vai gerar também a alienação das massas. Mas o que acontece quando
nós transformamos a cultura em mercadoria. Vai haver uma padronização. Por exemplo, todo mundo ouvindo a mesma música, cantando as mesmas músicas, tendo os mesmos gostos musicais. Por exemplo, sertanejo universitário. Todo mundo escutando sertanejo universitário, surgindo vários artistas, novos artistas, né, que cantam da mesma forma, do mesmo jeito, né? Se a gente for pensar Simone e Simaria, Maiara e Maraísa, né, vários artistas surgindo aí, cantando da mesma forma, do mesmo jeito. Então vai haver uma padronização musical. E com isso vai haver um baixo nível formal e de conteúdo. Ou seja, são músicas extremamente simples, né? São filmes extremamente com baixo nível intelectual, com baixo nível de conteúdo. São filmes no qual qualquer criança de 5 anos consegue entender. Essa vai ser uma das suas características. Vai haver também a domesticação do estilo, a domesticação dos gostos. Os mesmos filmes, só mudam os atores, ou seja, os filmes mais vistos são os filmes de super-heróis, e aí as pessoas vão continuar querendo saber a próxima cena, o próximo capítulo, né? O filme 1, o filme 2, o filme 3, e com isso vai ter essa domesticação do estilo, né? Por exemplo, as músicas mais ouvidas, sempre o mesmo estilo, que cantam do mesmo jeito, e essas músicas às vezes nem letra tem. E aí vai haver um crescente divórcio entre a arte e o artista. Ou seja, o artista não vai ser mais aquele artista nato, e sim esse artista construído, esse artista que vai ser feito, no qual pensando que a sua arte, né, vai se tornar um produto, e esse produto vai ser consumido. Ou seja, esse artista não é mais um artista que nasceu artista, e sim um artista que é produzido, e sim um artista que vai produzir algo para que ele possa se tornar um produto, e esse produto possa ser vendido. Então a cultura vai se tornar um entretenimento, né? Vai ser uma estratégia de controle social para alienação das nossas mentes, para alienação das massas. E com isso vai ter a massificação de atitudes, conceitos e ideias. Ou seja, todo mundo pensando da mesma forma, todo mundo vendo as mesmas coisas, consumindo os mesmos livros, ouvindo as mesmas músicas, vendo os mesmos filmes. E a televisão vai trazer, por exemplo, uma realidade que não é nossa, né? E no qual a gente vai querer copiar aquilo que está na televisão. Então a gente vai querer vestir igual o artista da novela, falar igual o artista da novela, consumir os mesmos produtos que eles consomem, né? Ouvir as mesmas músicas. Ou seja, a gente vai sim reproduzir aquilo que a gente viu na televisão, porque a televisão tem como esse objetivo o controle da nossa mente, né? O controle social e a alienação da massa. E com isso vai haver aquilo que Walter Benjamin vai dizer que a arte vai perder a sua áurea, vai perder a sua áurea única. A gente for pensar na Mona Lisa. Quantas Mona Lisas existem no mundo verdadeiro? Apenas uma. Mas se eu quiser, eu posso ter a minha Mona Lisa, né? Eu posso ter a minha Mona Lisa na estampa da minha camiseta, na minha caneca, em qualquer lugar eu posso ter a Mona Lisa. Ou seja, a arte deixa de ser exclusivo, deixa de ser autêntico. A arte vai perder o seu contexto, né? A arte vai acabar sendo banalizada e vai ser um produto de mercado. E com isso vai haver a massificação, ou seja, todo mundo consumindo as mesmas coisas, vendo as mesmas coisas, adquirindo os mesmos produtos, comprando, vestindo, bebendo e comendo sempre as mesmas coisas. E aí, se a gente for pensar, quantos artistas cantam igual a Beyoncé, né? O tanto que esse estilo vende. E aí, com isso, surgem novos artistas cantando da mesma forma. E há, então, essa crescente, esse divórcio entre a arte e o artista.
nós podemos falar também da banalização do sofrimento, né? Esses programas que geralmente passam na tarde, no qual mostra o sofrimento, mostra pessoas passando dificuldades mesmo, pessoas que morrem, eles mostram ao vivo na TV, ou seja, isso tudo para dar ibope, isso tudo para vender. Então, essa vai ser um poderoso efeito do capitalismo, né, no qual ele vai utilizar da arte, né, da cultura, transformando ela em uma mercadoria essa que vai ser vendida e que vai ter como objetivo a obtenção de lucro, cada vez mais lucro. Então, esse é o efeito da indústria cultural. Essa indústria que vai produzir cultura passa a se tornar um lucro e ser vendido cada vez mais. Então, nós falamos aqui um pouquinho sobre a indústria cultural. Na próxima aula, nós continuaremos falando sobre esse assunto. E aí eu deixei uma atividade para vocês responderem qual que é a situação da arte, então, na sociedade capitalista hoje. Pensa aí como que está a arte na sociedade capitalista hoje. Como que essa arte é vista no capitalismo? Como que essa arte é vista na sociedade capitalista? Como que ela é tratada na sociedade capitalista? Como que está a arte hoje? Então, até a próxima aula.